Gente, uma pauta aqui muito importante. Atenção. A insegurança alimentar grave esteve presente no lar de mais de 10 milhões de pessoas, ao menos em alguns momentos entre 2017 e 2018. Dos quase 69 milhões de domicílios do país, 36,7% estavam com algum nível de insegurança alimentar. Esses números foram retratados na pesquisa de orçamentos familiares 2017 e 2018, divulgada pelo IBGE. Para conversarmos sobre isso, entender esses índices, vamos também conversar via internet com a analista censitária, a Camila Farias, que já está aqui conosco. Camila, antes de mais nada, agradecendo o seu tempo, muito obrigado pela sua participação, pela sua contribuição, Camila. Olá, Sérgio, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Com vocês. Obrigado, querida. E essa expressão é interessante porque remonta à Primeira Guerra Mundial, né? Essa segurança alimentar, a Primeira Guerra, o conflito mundial estabelecido entre vários países e os países disputando exatamente esse controle da alimentação, né? E agora, no nosso Brasil de hoje, o que exatamente esse estudo do IBGE aponta? Qual é a real situação exatamente com ênfase no nosso Nordeste e ainda mais especificamente no nosso estado, Camila? Então, como você disse, né, o IBGE divulgou ontem a pesquisa de orçamentos familiares, né, a POF, de 2017 e 2018, que traz essa versão inédita a respeito da questão da insegurança e da segurança alimentar. A gente se baseia nos dados da Escala Brasileira de Segurança Alimentar, que basicamente divide, né, a questão da segurança alimentar como pessoas assim que elas não têm uma preocupação em relação a ter algum tipo de restrição alimentar. Isso porque elas já têm um acesso pleno e regular aos alimentos. No caso da questão da insegurança alimentar, ela pode ser leve, moderada ou grave. No caso da insegurança leve, significa quando as pessoas têm algum tipo de incerteza, algum tipo de preocupação, se elas vão conseguir ter acesso aos alimentos. No caso da moderada, representa pessoas que já estão com a restrição alimentar mais atenuada, principalmente na população adulta. E a grave, que seria a pior instância, atinge também as crianças, ou seja, é uma restrição alimentar que atinge não somente adultos, mas a população mais nova também, as crianças. E os dados aqui para Sergipe não foram positivos. A pesquisa mostrou que 51,7% da população em Sergipe sofre com algum tipo de insegurança alimentar. Isso representa, né, 1,1 milhão de pessoas, mais ou menos, que tem algum tipo de insegurança, seja ela incerteza se vai ter o que comer ou não, seja na questão da restrição alimentar por conta dos adultos e na questão da insegurança alimentar grave. Só para você ter uma noção, 117 mil pessoas no estado apresentam, né, uma questão de insegurança alimentar grave, que, como nós falamos, é quando até mesmo as crianças podem ter algum tipo de restrição. E esse dado é bastante preocupante, porque 40 mil domicílios no estado podem estar nessa situação de insegurança alimentar grave, né? Isso representa cerca de 5% do total dos domicílios. Só para você ter uma noção, Sérgio, no sul, né, que a gente tem 3 estados no sul, nós temos ali uma taxa, né, um percentual de domicílios numa situação alimentar, de insegurança alimentar grave, de 2. E aqui em Sergipe, né, um só estado está nessa situação de 5% dos domicílios com insegurança alimentar grave. Então, é um dado preocupante de pessoas que estão realmente com uma restrição alimentar, de adultos, de crianças que podem estar passando essa necessidade. Ou seja, o nosso estado, o governo do estado, precisa urgentemente rever esses conceitos, porque tem relação direta com uma questão vital para a nossa população, Camila. Sim, né, a questão da alimentação. Todo mundo precisa, né, se alimentar para viver, né? É uma questão básica, né? O nosso corpo pede isso. E os dados que o IBGE faz é exatamente para o poder público, para os governantes, que serve ali como um alerta, né? Os nossos resultados servem exatamente para que políticas públicas sejam criadas, ou as que já existem, que realmente exista um andamento, que nós, como sociedade civil, venhamos cobrar, né? Como imprensa também, venhamos cobrar a realização dessas políticas públicas, porque o ideal é que ninguém tenha nenhum tipo de restrição alimentar. Eu acho que se esse número, né, quando a gente olha, a gente que vai lá, analisa os dados e divulga, é um dado muito doloroso, porque a gente pensa, poxa, 117 mil pessoas que podem ali estar numa situação de fome, né? Hoje mesmo eu fui almoçar mais cedo, eu fiquei pensando, gente, 117 mil pessoas podem não ter isso. Então, é uma situação muito complicada e a gente precisa realmente investir em políticas públicas que deem acesso para que todo mundo consiga, ao menos, garantir a alimentação básica.
Exatamente, é um quadro dramático. Camila, eu ia até te perguntar a respeito da alimentação infantil, que é tão fundamental até para o desenvolvimento do ser humano, mas você já havia citado. Só para a gente fechar, importante esse estudo também, nesse momento em que há uma escalada dos preços, principalmente nos alimentos básicos do dia a dia do brasileiro, né? Sim, sim. A pesquisa também mostrou a questão das despesas que o brasileiro tem em relação à alimentação. Nós não temos esse dado para Sergipe, mas eu trouxe aqui o do Nordeste. A média da despesa com alimentação hoje é de R$ 587. Se a pessoa está numa situação de segurança alimentar, né, que aqui no estado de Sergipe é cerca de 48% da população que não tem uma preocupação ali com restrições alimentares, essa despesa chega em R$ 660. Agora, veja uma coisa, Sérgio, se ela for, né, se a pessoa estiver numa situação de insegurança alimentar grave, essa despesa já cai para R$ 404, ou seja, são mais de R$ 200 ali de diferença. E nós percebemos também que nas pessoas que têm a questão de insegurança alimentar moderada e grave, o tipo de alimento, né, que elas vão acabar ingerindo são mais voltados para a questão de cereais e leguminosas, sobretudo o arroz, né, que teve até um aumento de preço. Acredito que todo mundo esteja sentindo isso. Assim como frango, aves, ovos, vísceras, pescados, fazem parte ali da alimentação dessas pessoas que estão com uma situação de insegurança alimentar moderada ou grave. São os alimentos que elas mais tentam comprar, no caso. Camila, eu quero agradecer não só o seu tempo, mas também agradecer a esse trabalho maravilhoso que você, toda essa equipe, o IBGE realiza especificamente, exatamente visando a nossa qualidade, a qualidade de vida do brasileiro e criando esses referenciais que são tão importantes, exatamente como você disse, para o desenvolvimento de políticas públicas nesse setor que é vital para todos nós. Muito obrigado, Camila, um forte abraço e boa tarde. Muito obrigada, uma ótima tarde. Eu que agradeço pela oportunidade e o espaço. Muito obrigado, querida. E o nosso sonho é que não houvesse um ser humano que passasse um dia sequer de fome. Esse é o nosso grande sonho. Redistribuição de rendas, essa questão também das políticas sociais, que a gente encontre uma solução afinal.